Então, boa noite aí para todo mundo. Eu sou o Caneco, eu sou coordenador de formação empreendedora na FEGENG esse ano. E como todo mundo aí já sabe, né, toda quinta a gente traz alguns conteúdos mais direcionados. E hoje aí, essa semana, né, é o dia da coordenadoria de finanças do Ascenda. E a gente trouxe aí o Ricardo e também o Jimmy para trocar uma ideia com a gente, contar um pouco da experiência que eles tiveram como organizadores de evento. E antes que a gente comece aí a falar das experiências, pô, Ricardo e Jimmy, por favor, eu vou pedir para vocês aí se apresentarem. Quem são vocês aí, um pouquinho da trajetória que vocês tiveram. Acho que posso começar então. Galera, boa noite. Bom dia aqui para mim. Estou falando com vocês um pouco longe. Estou atualmente em Melbourne, na Austrália. Falar um pouco da minha trajetória aí para dizer como é que eu cheguei aqui. Entrei no MEG em 2016. Eu fui da Porte Empresa Júnior. Atuei lá 1 ano e meio como membro efetivo e 1 ano e meio como conselheiro consultivo da empresa, né? Então, dentro da Porte eu passei por projetista, diretor administrativo e financeiro e diretor vice-presidente na gestão, que eu fui conselheiro multiplicador da FEGENG também. Em 2017, eu fiz parte da Liga das Empresas Júnior de Fora, né, e atuei na parte de desenvolvimento, fui assessor lá, trabalhando com as EJs de forma bem próxima, assim. E já em 2017 também eu entrei para o Brasil Júnior como coordenador financeiro do Eneg 18, né, que é talvez o principal motivo de eu estar aqui hoje. E fiquei na Brasil Júnior até o final de 2017 e depois peguei o ano de 2018 também, ficando até o final do ano, mas com menos funções assim pós-Eneg, né? E, enfim, estou 100% disposto a compartilhar aqui todas essas experiências que eu tive organizando o evento e tudo mais. Saindo do MEG, né, formei no ano passado, passei 6 meses aí trabalhando no time de produto do IEP, né, parceiro da FEGENG aí há uns 3 anos, e fiquei lá até, na real, 2 semanas atrás, que tive que dar um tempo, sair do IEP para vir para cá, para a Austrália, para Melbourne, onde eu estou cursando uma pós em empreendedorismo e inovação, né? E vou estudar um pouco dessa área que eu curto, assim. Vai ser um pouquinho da minha história. Eu acho que o que eu puder contribuir para vocês aí, para vocês fazerem um evento foda, né? Que de fato o Ascenda é um marco aí para a história do movimento Empresa Júnior Mineiro. E espero que vocês tenham toda a consciência disso. Queria estar aí no Brasil para poder comparecer em pelo menos uma das edições aí. Mas vou acompanhar tudo aqui de longe e desejo muita boa sorte para vocês nessa jornada. Boa, Rick. Pessoal, a gente já conversou, né, uma vez, mas aí me apresentando de novo, caso alguém não tenha participado. Meu nome é Jimmy, contando um pouco aí da trajetória no MEG. Eu fui da UCJ, da UFMG, entrei em 2015, fiquei até o final de 2016. Em 2017 eu fui para a FEGENG como coordenador financeiro, fiquei em 2018 como vice-presidente de gente de gestão, e esse ano ainda continuo com um pezinho como conselheiro administrativo. Então, também estou aí à disposição para ajudar vocês, para que a gente consiga fazer o Ascenda rodar muito bem em todas as regionais, e a gente vai continuar conversando aí, que a gente sabe que já está tendo alguns desafios, alguns probleminhas padrões. Espero que essa conversa sirva para a gente esclarecer alguns desses pontos e fazer as coisas rodarem da melhor forma possível. Boa, boa, massa demais, galera. E, pô, agora contando um pouquinho aí da experiência que vocês tiveram com eventos, né? Pô, como que foi a experiência para vocês e qual que era o papel de vocês aí nos eventos? O que vocês faziam? Se eram coisas operacionais, se eram estratégicas, enfim. Qual que foi a experiência de vocês e o que vocês executavam aí, né, nesses eventos que vocês organizaram?
Pode começar aí, Jimmy, por favor. Tranquilo, Henrique. Então, pessoal, eu fiz de tudo um pouco, né? A época que eu fui coordenador financeiro da FEGENG ainda era a época das RPs, né? Então, 30 em 30 dias a gente tinha aí evento acontecendo. Então, como coordenador financeiro da FEGENG, em 2017, a gente passou por toda essa época de produzir as RPs e tudo mais, e aí como coordenador financeiro eu estava dentro do financeiro de todas essas RPs, que eu acho que talvez sejam, né, um modelo de evento bem próximo do que vai ser o Ascenda, em termos de tamanho, em termos de perfil de conteúdo e tudo mais. Aí, no final de 2017, né, a gente também teve o EMEG, que também como coordenador financeiro, fiquei como coordenador financeiro do EMEG, Pedrão era o diretor na época, e aí em 2018, todos os eventos da FEGENG tinham uma participação já mais indireta, né, dentro em termos do operacional, ficava mais na cobrança da galera, acompanhar que estava dando tudo certo e tudo mais, porque a gente tinha as pessoas dentro da equipe de infra e também a coordenadoria financeira da FEGENG que cuidava um pouco mais operacionalmente desses aspectos para que a gente conseguisse fazer os eventos rodar. E aí, em 2018, né, a gente não teve a EMEG, teve a ENEG, então os eventos acabaram ficando bem centrados aí nas RIs, a gente teve Conexão 4 e 5, o Prêmio FEGENG e tudo mais, acho que esses foram os eventos com alguma maior escala, porque as RIs acabam sendo uma estrutura bem simples e bem padronizada, então que traz um pouco menos de problema para ser executado. Pode ficar à vontade, Henrique. Show. Eu acho que a minha experiência assim, com eventos começou, né, de início assim na Porte. A gente organizou a primeira semana Porte, que é um evento aí que é estilo o evento que algumas EJs fazem assim para se conectar com os outros alunos da universidade e tudo mais. Então foi o primeiro contato que eu tive assim, com a organização de evento, era um dos assessores da primeira edição do Semana Porte, né? Aí em 2017 a Liga não tinha, né? Foi um ano assim muito importante para a Liga, de reestruturação, e a Liga não tinha a diretoria de formação empreendedora ainda, né? Como tem hoje. Então a organização das RPs da Liga, né? Que eram eventos até grande, com bastante adesão para um evento de núcleo, ficava dentro do escopo de trabalho da diretoria de desenvolvimento, né? Então, eu atuava basicamente em ajudar a operacionalizar esses eventos, desde, sei lá, emprestar caixa de som, instrumento para as RPs, até trabalhar no bar das festas, assim. Então, foi mais um contato de operacionalização, assim, desse tipo de evento, né? E em 2017 também, né, eu comecei a trabalhar na organização do ENEG, né, depois que eu passei do processo seletivo e tudo mais. E foi uma função muito mais estratégica assim, que eu assumi, né? Foi muito novo para mim, né? Então, nesse ano eu tinha que entregar um PF de mais de R$1 milhão, assim, para ser aprovado pelo Conselho do Brasil Júnior. Então, costumo dizer assim, né, que em relação ao ENEG, o PF do formato como rodava, o PF se tornava o planejamento estratégico do evento, assim, por não ter uma visão tão forte de trazer objetivos estratégicos para o evento e tudo mais. Hoje a gente roda um sistema de OKR, se eu não me engano, e, enfim, a coordenadoria geral pega essa parte mais estratégica de objetivos macro do evento, mas naquela época isso era mais tangibilizado no PF, assim. Então para um evento onde você não tem um viés estratégico numa coordenadoria geral, algo nesse sentido, a coordenadoria financeira acaba se tornando quem vai meio que coordenar essa estratégia do evento como um todo. Então, foi uma puta responsabilidade. Eu lembro que o Pedrão, na época, me ajudou muito, assim como o Jim me ajudou em 2018 também. A gente teve uma proximidade, especialmente perto do evento, assim, durante o evento. E basicamente as funções eram de planejamento, de estratégia, como eu disse, né, por entregar esse PF, aprovar o PF e controlar os custos do evento e até ele de fato acontecer.
E a gente tinha também outras frentes de inscrições, né, e TI, assim. Então, grande parte de algo muito interessante que a gente fez foi estruturar, né, todo o sistema de inscrição que o Ened utiliza ainda esse ano, né, e vai utilizar para os próximos anos, que foi integrar com o portal BJ, né. Então, basicamente o que a gente fez foi perenizar, assim, eu acho que talvez uma primeira dica, né, sobre esses eventos que vão se tornar mais comuns agora com esses novos núcleos, né, que surgiram aí, esses núcleos maiores, encarar eventos desse tipo como produtos, assim. Então, o que a gente via muito com a Ened, né, pelo menos com um formato em que a federação tinha muita autonomia e tudo mais, que o Ened de um ano para o outro mudava muito e pouca coisa se mantia, né. Então, o que a gente fez, né, e muito por parte da Brasil Júnior também, é interpretar o Ened como um produto de fato da organização, né. Então, todos os esforços que a gente fazia era, isso aqui vai ser reaproveitado no ano que vem, isso aqui vai ser reaproveitado na próxima edição. Então, desde o planejamento financeiro, que o modelo foi reutilizado no Ened 19 e pode ser reutilizado no Ened 20, até o portal de inscrições dentro do portal BJ, o nosso esforço era muito direcionado para fazer coisas se tornarem perenes dentro de um produto, assim, né. Então, talvez uma primeira dica para o Ascenda é o que vocês conseguem entregar para o Ascenda dessa primeira edição, que pode ser reaproveitado e se tornar um aspecto do produto, né? Então, olhar para um evento não só como um evento, mas algo que pode ser produtizado, perenizado ao longo do tempo dessas organizações que estão surgindo aí, né? Que, tudo muito novo, mas esse esforço aí de tornar as coisas perenes pode ser começado desde já, eu acho. Boa, da hora. Então, os meninos aí contaram um pouquinho da trajetória, contaram um pouquinho da experiência que eles tiveram, e agora eu queria abrir aí para o pessoal mandar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas aí que vocês tenham sobre a coordenadoria, algumas dicas que vocês queiram pedir. Então vamos lá desmutar o microfone aí e conversar com a gente também. Fiquem à vontade, galera. Acho que ninguém vai mandar dúvida, então eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Como é que vocês acreditam que a gente consiga usar aí a coordenadoria financeira para poder alavancar melhor aí as nossas vendas, a adesão dos nossos congressistas? Boa. Eu acho que eu posso comentar um pouquinho, assim. Essa questão é interessante, né? Porque quando a gente fala o modelo como o MED roda eventos, né? Se você falar de número de inscrições, essas coisas, geralmente isso é um indicador controlado pela coordenadoria financeira, né? Mas quando você fala sobre poder de influência, sim, é muito doido você ver que, às vezes, a coordenadoria financeira não é aquela cujo seus esforços, pelo menos seu escopo de trabalho, não é a que tem a influência mais forte sobre a conversão, né, de empresários juniores para congressistas, né? Só que uma coisa que eu percebi, assim, é que isso não significa lavar as mãos, né? Tipo, é um indicador que eu controlo, mas é um indicador que eu só controlo, não tenho influência sobre. Então, a forma que eu encontrei, assim, para fazer com que a coordenadoria financeira tivesse um papel mais estratégico em conversão, de fato, foi por meio de inteligências de dados, assim, né? Então, por exemplo, a gente tinha duas coordenadorias super fortes que tinham esse poder de influência maior sobre a conversão, que é a coordenadoria geral com a articulação. Então, o Furtado, que era o coordenador geral, trabalhava com os conselheiros da Brasil Júnior e tudo mais, e tinha esse trabalho de articulação. E a gente tinha todo um trabalho da coordenadoria, né, de comunicação que gerava os estímulos, assim, através das mídias e tudo mais, né? A forma como eu encontrei de influenciar e melhorar essas taxas, assim, e bater essa meta de número de inscritos,
foi munir essas coordenadorias com insumos, né? Então, beleza, a gente tem a coordenadoria de comunicação, tentou uma ação, sei lá, tentando pensar em alguma ação específica, sei lá, fez algum plano de ação para aumentar a taxa de conversão da galera. Trabalho da coordenadoria financeira, gerar pelo menos um relatório, pelo menos um reporte, assim, para falar, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. Então, o que o Ened fazia era mensalmente, né, lógico que por uma escala muito maior e um prazo muito maior, assim, de tempo, mensalmente a gente fazia um relatório financeiro, um relatório da coordenadoria para o conselho. E o que mudou de 2017 para 2018 foi que esse relatório deixou de ser apenas transparência e passou a ser, quais são os insumos, quais são os insights que a gente tira dessas informações para a gente internamente mudar o que a gente está fazendo. Então, chegou num ponto que a gente viu que todos os gráficos de inscrições do Ened, todos os lotes, ele era meio que uma curva, assim, né? Então, a gente viu que os principais estímulos era abertura de lote e encerramento de lote, independente do que a gente fazia no meio. Então, o que isso gera? Isso é uma informação que você pega, você transforma como esse conhecimento, né? Talvez faça mais sentido para a gente ter mais lotes do que a gente ter lotes que duram muito tempo, né? Então, se a gente tem, talvez um dos piores desempenhos do Ened foi o maior lote que a gente teve, que a gente teve picos no início e no final, mas um puta de um vale, assim, durante o lote, né? Então, a corretora financeira tem que se responsabilizar por entender o que está acontecendo com as inscrições e transformar isso em insumo para as outras coordenadorias que têm estímulos diretos, assim. E isso também não tira, na minha opinião, a possibilidade da coordenadoria gerar estímulos diretos, né? Uma coisa que a gente fez no Ened, que veio do meu time, foi o Minha J no Ened, que eu não sei se vocês vão lembrar que eram descontos para EJs que enviaram mais de 10 ou mais pessoas para a Ened. Então a gente teve, se eu não me engano, mais de 700 inscritos que se inscreveram através dessa ação. Então, foi uma ação que a gente pensou, a gente operacionalizou, você tem uma interface lá com comunicação, você fala, qual a melhor forma de comunicar isso? O pacote já está fechado aqui, você só envelopar e mandar para a rede. E foi uma ação que a coordenadoria financeira pensou, que acabou aumentando a conversão em quase 1.000 inscritos aí só dessa ação que foi pensada por nós, assim. Então, acho que são duas coisas. Primeiro, você analisar os indicadores e gerar insumo para as coordenadorias que têm influência direta sobre estímulos, e você também se responsabilizar por gerar os estímulos que você consegue gerar dentro da coordenadoria financeira, assim. Foram as duas coisas que a gente fez que funcionou. Boa, Rick. Acho que o Rick falou os principais pontos que eu acho que são bem críticos de vocês estarem observando, e aí eu vou tentar, acho que focar um pouco mais dentro do que eu estou vendo que a gente já está tendo de problemas aí, né, e como é que operacionalmente a gente poderia tentar trazer, né, essas questões que o Rick falou. Eu acho que o primeiro ponto é justamente em termos do fluxo de comunicação de vocês com as outras diretorias, né, que é a galera que justamente está na ponta e que vai prezar, né, por garantir que a galera chegue para que vocês executem o trabalho de vocês. E principalmente essa comunicação com a galera de comunicação e tudo mais, a gente já percebe aí por esse período, né, até a abertura do lote e tudo mais, que ainda estão tendo algumas falhas de comunicação. Então, muitas vezes, quando eu fui conversar com alguns de vocês tinham uma informação, ou muitas vezes nenhuma informação, uma opinião do que vocês acreditam que era melhor e tudo mais. E aí, no momento em que, por exemplo, eu fui participar de uma reunião com os coordenadores gerais, a gente viu que isso não estava neles, isso estava preso em vocês. Então, a coordenadoria geral não estava tendo acesso a essas informações e tudo mais. E da mesma forma, quando a gente foi debater em questão de período de abertura de lote e tudo mais, a gente viu que novamente tinha uma brecha. Então, o que eu acho que é importante vocês tentarem alinhar nesse período, né, para que justamente o que o Rick falou, de vocês conseguirem gerar essas informações para conseguir potencializar a venda de inscrições e tudo mais, é garantir que o mínimo ocorra, né? E para o mínimo ocorrer, que vocês consigam executar esse fluxo. E aí, não que isso seja diretamente de vocês, né? Mas cabe a vocês analisar hoje como é que
como é que tem que se dado a comunicação de vocês e os demais coordenadores, se vocês estão acreditando que está ocorrendo efetivamente, que está chegando e está saindo as informações que tem que sair e chegar, se vocês estão se reunindo com a frequência necessária e tudo mais, ou se vocês estão mais, cada um executando a sua coisa, no seu cubinho fechado, as coisas não se conectam, consequentemente, vocês não conseguem potencializar o todo. Porque, principalmente, né, algumas estratégias, como essa que o Rick falou, da sua J Energy, vocês podem pensar em coisas parecidas com isso, para conseguir fazer algumas ações ativas dentro das EJs, conseguir trazer a galera, levar alguém como representação do evento para dentro disso e tudo mais. E não cabe a vocês também ficar esperando só que comunicação tome a frente disso, né? Por quê? Vocês são os responsáveis pela sustentabilidade financeira do evento. Então, se vocês ficarem, por exemplo, esperando que comunicação planeje por si só tudo que vai fazer as pessoas chegarem até que vocês iniciem o trabalho de vocês lá na inscrição, no processamento financeiro e tudo mais, as contas podem não fechar. E aí é o que vai entrar a responsabilidade de vocês depois. Então, eu acho que não sei, né, se todo mundo hoje já tem alguns indicadores de sucesso definidos e tudo mais, mas eu acho que isso é importante de ter para que vocês consigam justamente acompanhar essas informações que são críticas, para que vocês consigam planejar essas ações que são necessárias e para que justamente, né, a gente não espere que, por exemplo, no dia 12 de setembro, a gente perceba, 12 de agosto, aliás, a gente perceba que, putz, tá um cenário péssimo, não tem inscrito, o evento não está se pagando, vamos ter que cortar infraestrutura básica do evento e tudo mais. Então, esse acompanhamento de vocês tem que começar desde já, né? Porque é um evento num tempo relâmpago para acontecer. Então, alinhar isso, garantir que essas informações estão chegando, já desenhar essas estratégias que, na verdade, eu imagino que nesse momento elas já precisavam estar prontas, mas pelo que eu estou acompanhando, eu imagino que não está acontecendo alguma coisa nesse sentido ainda. E aí vocês precisam disso desde já, né? Para quê? No momento em que vocês acreditam que o planejamento de vocês não está ocorrendo, de inscrições, de receita e tudo mais, da forma como vocês planejaram, é o momento em que vocês têm que começar a cobrar a galera, acompanhar mais de perto, pensar, trazer o time junto, porque no final das contas, se der problema por fonte de trabalho direto de outra coordenadoria, tudo isso vai cair nas costas de vocês. Porque se o evento não tiver a sustentabilidade necessária, a responsabilidade é do financeiro. Independente das falhas de qualquer outra área é o financeiro que é responsável pela sustentabilidade do evento. Pô, da hora, assim, uma coisa que vocês falaram bastante aí, né, de que você falou da comunicação. Então, a gente, quando pensa em coordenadoria financeira, a galera fica pensando assim, pô, é um setor muito back-office e tal, e fica meio que esquecido. E, pô, a gente tem que enxergar que qualquer setor que falhar, aí o evento falha num todo, né? Então, pô, é muito bom a gente ter aí uma comunicação muito boa, uma comunicação muito clara, né? E o Ricardo também estava falando sobre a gente fazer, tipo, esses acompanhamentos e tal, gerar relatório. Pô, isso dá uma gestão do conhecimento do caramba aí, não só para esses eventos de agora, mas para os futuros eventos, para a gente saber o que realmente dá certo ou não, qual estratégia é boa, qual vai alavancar os nossos resultados em relação a inscritos. Então, dou duas dicas aí muito importantes para a gente aí sempre ficar focado. Mas eu queria abrir aí de novo para as perguntas. Vamos desmutar o microfone aí, galera. Vamos conversar com a gente. Pô, acho que a galera tá meio tímida hoje, então eu vou mandar uma última pergunta aqui para vocês e a gente vai encerrar aqui para até liberar vocês também aí. Eu queria saber aí qual que é a opinião de vocês sobre problemas. Qual que vocês acreditam assim que vai ser a dificuldade mais comum que a galera do financeiro vai enfrentar? E dá uma dica aí para esse pessoal conseguir passar liso no Ascenda. Pode começar, Rick? Boa.
Então, galera, eu acho que problemas, né? Na verdade, eu acho que indo além do comum, mas o que eu acredito que seja mais crítico, né? Tentei reforçar bastante isso com vocês lá no grupo. A gente vai ter uma próxima conversa para tratar especificamente disso, mas é a questão do fluxo de caixa, né? A gente vê que as inscrições já estão acontecendo num período bem apertado. A gente já está tendo alguns problemas com o planejamento financeiro aí, algumas coisas de infra de algumas regionais ainda não estão fechados, enfim. Então, eu acho que o fluxo de caixa é um problema, velho. Se não tiver atenção, ele pode fazer o evento não acontecer, sacou? Se alguma coisa que é necessária para o evento, como, por exemplo, alguma coisa crítica de infraestrutura, precisar ser paga com, sei lá, uma semana de antecedência, e vocês não planejaram o caixa para que esse dinheiro esteja disponível nesse momento, a empresa não vai simplesmente, talvez vocês consigam negociar, mas é um risco de, por exemplo, o evento não acontecer por causa disso. E aí a gente está falando, né, sobre as estratégias de lotes e tudo mais, que também é uma coisa complexa de fazer, até quando que fica aberto, até quando que não fica. Quem está lá no grupo, eu até estava falando, até mandei uma mensagem um pouco sobre isso agora, que é de vocês conseguirem planejar o fluxo de caixa com vocês, e aí principalmente essa primeira entrada com esse primeiro lote, para terem as datas muito bem definidas do que precisa ser pago. Então, pô, se no dia 8 vocês precisam ter, sei lá, R$ 2.000 em caixa para já pagar algum fornecedor que não tem como pagar depois, até esse dia vocês têm que ter esse dinheiro disponível, não é esperando novas inscrições para conseguir pagar isso. E isso é muito crítico, porque muitas vezes a gente acaba planejando a estratégia de lotes mais baseada num cenário de planejamento financeiro, pouco na prática e mais na teoria, né, para ter o documento fechado e tudo mais. E a partir do momento em que a gente tem esses atrasos, por exemplo, de infraestrutura, de fechamento dessas informações, essas coisas vão ter que se casar. O ideal era que tivessem casado desde o planejamento financeiro, mas já que a gente já percebeu que tiveram esses problemas, que estejam casadas desde já, porque se a gente parar para pensar, são menos de 3 semanas até lá, então é um período muito curto. E eu acho que talvez uma segunda dica vai justamente em cima disso, né, que é de vocês não pecarem em termos de organização. Acho que não foi nenhum nem dois eventos de núcleos que eu acompanhei desde todo esse tempo que eu estou no MEG. Tipo, muitas vezes chega a semana do evento, tudo está um caos, vai entender por que tudo está um caos, e é simplesmente coisa de organização. E a organização é uma palavra muito crítica para o financeiro, então vocês precisam ter tudo isso muito bem tabelado, planejamento financeiro muito bem feito, muito bem acessível. Não adianta ter um PF para só estar lá, feito com números, mas que ninguém vai usar, que vocês não vão usar. E o controle financeiro não adianta também ir acontecendo as coisas, vocês irem empurrando com a barriga, esperando que tudo dê certo. Então, já garantam desde já que essa organização vai estar pronta, já já a gente começa com as execuções financeiras aí, querendo ou não, já tem receita entrando, então acompanhem muito bem isso, tenham tudo registrado, com datas, tudo guardadinho, para que quando vocês precisem da informação, vocês tenham ela na ponta do lápis. Então, pô, a gente consegue pagar um fornecedor amanhã de tantos R$ 1.000, vocês têm que saber essa informação na cabeça, de, pô, consegue ou não consegue. Se não consegue, a gente consegue dia tal, que é quando vai ter esse dinheiro. Porque a chance de isso, né, derivar, trazer outros problemas por falta de organização, que podem aumentar custos de vocês. Então, pô, se vocês têm um fornecedor X que precisa receber tal dia X valor, e vocês não tiverem isso, e vocês precisarem ter que replanejar, trocar de fornecedor e tudo mais, a possibilidade de aumentar esse custo aí no meio do caminho, ela é grande. E esses custos que aparecem de surpresa, normalmente, eles não são custos com pequeno impacto. Eles vêm para dar aquela bomba assim mesmo, e principalmente em eventos, né, que a gente não está falando hoje de altas taxas de lucro, com supremos superávites. Isso é uma informação que tem que ter muito bem definida para não precisar passar por isso. Boa. Eu acho que eu vou também nessa linha do Jimmy aí, de consciência, assim. Eu acho que, aí, sendo transparente com vocês sobre um erro que eu cometi, assim.
o pré-evento, ele é caótico, ele vai ser caótico no Enege, não tem como. E uma parada que eu errei no Enege da coordenadoria financeira e do time financeiro de forma geral, esquecer de trabalhar com controle e análise no meio ao caos, que acaba sendo talvez a coisa mais importante, assim. Então, no Enege, a gente teve vários gastos não previstos, assim, tipo, em relação à nossa margem de segurança, foi muito maior do que a gente esperava. E uma parada que o Jimmy falou aí, que é muito importante, a gente não tinha, por exemplo, 100% da consciência de, pô, se surgiu esse gasto aqui, a gente tem que pagar, a gente tem a segurança de que isso aqui não vai prejudicar a gente não tinha essa consciência, assim, e é muito ruim, porque a gente se envolveu na operação, na execução de, pô, sei lá, lojinha, saque, várias paradas assim no evento, que o trabalho mais importante de você ter consciência de como está o seu cenário financeiro naquele momento, a gente não fazia. Então acho que é não confundir essas prioridades, que nesse pré-evento, que é caótico, vai demandar muito de vocês se envolverem na operacionalização e execução de várias coisas, não esqueçam de manter um controle do que está acontecendo, assim. Então, é super importante que vocês tenham essa consciência. Foi uma parada que eu perdi por um tempo, meu time perdeu por um tempo na Enege, depois quando a gente retomou a consciência, parou, respirou, fez algumas análises, a gente foi muito melhor, assim, né, em termos de tomada de decisão. Então, eu acho que esse controle, por mais que seja importante vocês terem uma ferramenta prévia montada, por exemplo, um PF fechadinho, para vocês montarem comparativos e acompanhando, se isso não está acontecendo, nunca é tarde para vocês entenderem o que de fato está acontecendo através de uma ferramenta de controle, assim, mesmo que não tenha um PF superestruturado já pronto. E eu acho que, assim, dicas, né, sobre o que o Jimmy falou aí de fluxo de caixa, que é uma parada super importante, assim. Ô Ricardo, deixa eu te interromper aqui rapidinho, é que a chamada daqui a 1 minuto ela vai acabar, né? Aí eu vou gerar um outro link aqui, porque me chamaram em inbox também para fazer uma pergunta também, que depois, aí eu vou gerar outro link e já estou mandando para todo mundo, fechou? Vamos lá. Eu aguardo o link, então. Sim,